Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pérolas do Imobiliário, o podcast que conecta você aos bastidores e o dia a dia do nosso mercado. E hoje nós estamos com um time de peso completo e uma convidada muito especial. Eu, Simone Osório. Eu, Felipe Zeni. Eu, Daniela Formentini. E Josi Tonin. E eu tenho a honra e o privilégio de apresentar nossa convidada especial. Fábia, com mais de 25 anos de experiência no mercado imobiliário, me conta um pouquinho de ti, Fábia. Então, prazer estar aqui. Simone, Felipe, Dani, Josi. Fiquei muito feliz com o convite e realmente é um momento de glória para mim, conversando com a audiência de vocês, que é uma audiência muito grande de corretores que se inspiram nas histórias de vocês também. Mas, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, eu ingressei no mercado imobiliário em 99, passei por todos os setores de um imobiliário que se possa imaginar, fiz financeiro, e acabei me encaixando na figura de auxiliar de vendas dos corretores, tá? Era só vendas nessa imobiliária, e eu me apaixonei por esse auxílio que eu prestava a eles, e por conta disso, para mergulhar um pouco mais no mundo deles, eu fui fazer o curso de técnico de transações imobiliárias, na época no Senac, que era um curso muito completo, segunda a quinta, mergulhei nesse mundo. Com isso, pessoas que me viam ajudar esses corretores no dia a dia, me desafiaram a não ficar só ajudando, mas a atuar como corretora também. Na verdade, viram um potencial em mim, que eu, em momento nenhum, tinha olhado para dentro de mim e visto isso. E em menos de 15 dias eu já fiz a minha primeira venda e comecei a me apaixonar muito por esse mercado. Em 2003, depois de passar por 8 meses sem vender, acabou o deslumbre, né, que ninguém fala para a gente que haverão essas dificuldades, a gente vê só as histórias boas que contam as dificuldades, poucos têm coragem de contar, de compartilhar. E eu fiquei 8 meses sem vender e eu estava realmente pensando muito seriamente em desistir. Eu tinha algumas outras possibilidades de trabalho, sempre fui muito curiosa e tenho certeza que aonde eu ia, eu tinha essa determinação de dar o meu melhor. E quando eu estava a um passo de desistir, eu falo que é a mão de Deus em absolutamente tudo, eu saí da imobiliária num final de tarde chuvoso, peguei o rumo da minha casa e eu recebi uma ligação no meio do caminho, que era para mim estar na imobiliária no outro dia, tipo, o expediente começava às 8, era para mim às 7 horas estar lá. Eu pensei, bom, é resposta de Deus, eu estava pensando em sair, em fazer outra coisa, estou 8 meses sem vender, a imobiliária vai me desligar, né? Eu chego lá no outro dia de manhã e eles me fizeram um convite que mudou totalmente a minha jornada. Eles concluíram que essa minha má fase, ela não era por uma falta de dedicação, mas era porque eu abria mão dos meus atendimentos e das minhas possibilidades de reverter eles em vendas para ajudar os corretores. Então, deu uma lacuna ali de equipe que a gerente, na época, acabou tendo que sair por uma situação bem particular dela, e eles me convidaram muito inusitadamente, assim, porque foi no meu pior momento como profissional para assumir esse time. E aí eu olhei para dentro de mim e percebendo as palavras com que eles conversavam comigo naquele momento, em meio a um desespero, porque eu falei, bom, eu não estou sendo um exemplo, o que é que eu vou poder agregar na vida deles? Enfim, acabei aceitando e aí sim começou o maior desafio da minha vida, porque eu tive que começar a entender, né, o porquê que uns vendiam, outros não vendiam, e aquela aflição toda que eu tinha passado era a aflição de muitos, e eu estava ali para ajudar. Então, é mais ou menos isso, eu sou economista, né, acabo ajudando a investidores a entender um pouco além do mercado financeiro de capitais, para imergir nesse mercado de retorno financeiro que o imobiliário possibilita, e depois fiz direito, nunca com a ideia de abrir um escritório, eu sempre tive muito dentro de mim, de poder contribuir cada vez mais para abrir os horizontes e corretores viabilizar cada vez mais negócios, inclusive aqueles que num primeiro momento pareciam desafiadores ou difíceis por algum enrosco judicial, ou enfim. Então, resumidamente é isso, e hoje estou aqui, compartilhando o meu conhecimento com todos os corretores. Na minha lógica, tu tinha feito direito primeiro.
Assim, Não. acompanhando um pouquinho a tua história, né? Imaginei que a advocacia tivesse entrado na tua vida primeiro, a economia, e aí a corretagem tivesse vindo a agregar, enfim, né? Então, Não. conta assim para nós o porquê de ter feito o curso, qual a necessidade que tu sentiu e que hoje tu te diferencia por isso, né? Tá, então, Simone, assim, ó, você fez a pergunta da vida. Porque, geralmente, quando eu participo de podcasts, as pessoas querem saber da parte mais técnica, né? Do que alguma fonte de informação, conhecimento pode agregar na vida ali do corretor. E poucos perguntam sobre mim. Então, obrigada por essa oportunidade. Eu falo que eu não sou uma advogada que fui ser corretora para aproveitar uma oportunidade de mercado ou coisas que eu estava vendo. Pelo contrário, eu fui uma corretora, sou uma corretora, mas eu tive muita dificuldade na época em entender as coisas, em ter um porto seguro, digamos assim, nos momentos de dúvida, e por conta disso eu perdi muitos negócios. Então, eu fui estudar sempre para agregar para a minha vida, para a vida dos clientes, mas prioritariamente para a vida desses corretores que compunham ali o time que eu gerenciava na época. Então, o direito veio bem depois, assim, sabe? Por uma necessidade mesmo. Muito bem, Fábia. E isso já responde muitas questões nossas, porque quando eu comecei a conversar contigo lá atrás, eu simpatizei ou tive apego a essa imagem que tu passa de uma pessoa com consistência e uma pessoa muito, muito humilde, muito simples, de fácil acesso, Tu tem digamos assim, tu não é aquela pessoa de stories, de Instagram, porque a gente vê hoje muitos corretores de alto padrão, fazendo cursos, se colocando em posições de destaque, mas eu não sinto a consistência na parte deles, assim, no conhecimento deles. Eles são ótimos para dizer que vender é muito fácil, que tudo é muito prático, mas a consistência, eu não sinto essa firmeza, essa propriedade que tu tem. E tu tem muito a ensinar para todos nós, por isso que tu é uma convidada de muita honra, porque os corretores cada vez mais têm essa necessidade de conhecimento, a tecnologia chegando, milhões de desafios novos, diferentes de quando tu começou como corretora, que a Simone também teve um período que ela começou, aí ela se afastou e voltou agora na era da tecnologia, né? A diferença entre a época dos classificados e a época da tecnologia, que a Simone também teve, ela vai te falar melhor sobre a tia dela, que lia os classificados, né? Adorava os classificados da 0 Hora. Então, eu acho que é isso. A gente tem que absorver todo o conhecimento que tu puder nos passar. Porque tu é uma corretora mulher, né? Num mercado que por muito tempo foi masculino. Levantando essa bandeira da mulher no mercado imobiliário. Levantando a bandeira de sempre ser humilde, de sempre buscar conhecimento. De juntar técnica com humanidade, né? É isso. E o conhecimento, ele é infinito. Eu continuo estudando muito. Claro que hoje eu divido os meus estudos também, porque um dos maiores desafios que eu tive lá naquele momento que eu aceitei encarar esse desafio de coordenar um time, foi trabalhar muito mudança de mentalidade, né? Então, desde lá eu venho estudando muito isso, que eu vejo que está diretamente associado a todo profissional que tem resultados, mas na corretagem, eu sempre falo que é uma profissão, ela é tão diferente de tudo, que mentores e pessoas que se colocam na posição de ajudar corretores a melhorar na profissão têm uma responsabilidade muito grande. Porque tem a parte técnica, tem a parte emocional, tem o nível de acreditação dentro de cada história que cada um tem. E como mulher, eu tive muita dificuldade lá atrás, porque era um mundo dominado por homens na época. Você imagina ali no ano de 2000, 2001, até 2003, depois começou a ter mais espaço assim para as mulheres. E você imagina, eu recebo um convite para coordenar um time, sendo que tinha corretores homens ali. Eu estava há 3 anos. Tinha corretores homens ali que estavam desde que a imobiliária abriu, fazia 7.
Então, você imagina o nível de resistência, né, que a gente sofreu na época, tendo que se situar, trabalhar, eu era nova na época, trabalhar toda uma questão, mas eu vejo que a fluidez, e você falou uma palavra, eu sempre procurei ser muito humilde. Então, os ensinamentos, para mim, vinham das coisas mais básicas do dia a dia. Às vezes, a gente acha que a gente precisa pegar uma bibliografia gigante para entender alguma coisa, né? Ou contratar um super expert. Sendo que os desafios que acontecem num atendimento do dia a dia, se você parar no teu dia, olhar para trás e encarar aquilo como é só o desafio que te faz evoluir, é só o desafio que ajuda você a construir algo sólido, você começa a adquirir uma maturidade para, a cada dia, não repetir os erros que você identificou e você ir substituindo eles por novas experiências, porque, inclusive no mercado imobiliário, do alto padrão, seja qual for, não existe o certo e o errado. Nós estamos, pela primeira vez na história, convivendo com 8 gerações. Então, isso é muito difícil, é muito desafiador para qualquer vendedor, mas para o corretor, que é a venda imobiliária, é muito mais desafiador, né? Porque ele tem que conversar desde com uma pessoa idosa, que é o cliente dele, até com aquela criança que acompanha os pais para ver um imóvel e vai determinar a compra ou não. Hoje mesmo, o Marcos, te cortando um pouquinho, o Marcos Araújo, que é um grande amigo teu, né? Ele publicou algo sobre isso, que cada vez mais a casa das pessoas, o lar das pessoas, não é só uma estrutura física, né? É um apego emocional, ele é um psicólogo para ti. Ele tem que suprir todos esses 8 níveis, né? E é cada vez mais importante esse conhecimento por parte dos construtores, principalmente, né? Porque é de lá que vem a fonte do nosso produto de venda, né? Exatamente. E corretores precisam se envolver nesses processos. As construtoras, como nunca visto, eu nunca vi antes, nunca vivi isso, estão respeitando muito a opinião de corretores. Então, não tem como ficar esperando um lançamento acontecer. É muito importante que o corretor tenha laços muito estreitos com as construtoras, incorporadoras, seja loteadoras que ele trabalha, para, inclusive, assumir um papel de responsabilidade sobre aquele produto que vai ser desenvolvido. Porque, inclusive, nós temos um desafio grande nesse sentido de projetar novas habitações, no sentido de que no momento de nós pensarmos em um produto ideal, nós temos uma lacuna de, às vezes, 4, 5 anos até esse produto ser entregue. Tá. Então, por mais que eu utilize dados mercadológicos, comportamentais, do comportamento de hoje, eu preciso ter um olhar para a brevidade desse comportamento que está mudando absurdamente rápido, talvez por esse convívio dessas gerações aí ao mesmo tempo, porque o que eu estou lançando hoje, talvez repleto de tendências, que é o que supre o que o consumidor quer hoje, quando esse empreendimento for entregue há 4, 5 anos, tem coisas que talvez já estejam ultrapassadas ali, já não atende mais o consumo lá da frente. E isso vai impactar diretamente na valorização do imóvel. Porque eu falava hoje em nossa reunião cedo, a valorização, ela está diretamente relacionada à demanda. Se as pessoas não querem estar naquele empreendimento, aquela comunidade não faz ele se sentir pertencer, ele não vai querer estar lá. E quanto menos pessoas querendo estar, menos vai valorizar. Então, se você compra para morar ou para investir, o que mais a gente quer é que valorize, né? Então, são várias coisas, assim, e eu provoco muitos corretores a buscarem conhecimento dos mais diversos nichos, principalmente o que ele escolheu atuar, que seria melhor ele ter que é mais fácil daí de dominar, né? As coisas que norteiam essa atuação, se envolver e ser uma pessoa de confiança bem relacionada com essas empresas que ele vai promover depois o negócio, porque relacionamento é tudo. E o corretor costuma ter só o cliente comprador como seu relacionamento, só o comprador como cliente. E independentemente, tá, mas aí você está falando, Fábio, do particular, daquela venda de terceiros? Não, eu estou falando de um empreendimento por trás. Se eu não me relacionar com o vendedor como um cliente também,
fica mais difícil, porque a meta do corretor é sempre alinhar o interesse das partes, objetivando o fechamento de um negócio. O cliente busca coisas, o vendedor. Quanto mais eu conhecer de um e de outro, mais fácil vai ser fechar, mais curta vai ser essa jornada. E aí eu vou estar sendo útil na vida de ambos. Então, eu acho que, assim, parece simples, né, a gente falando, mas não é fácil, são várias coisas, mas a gente precisa encarar algumas coisas com muita maturidade. Menino age como menino, adultos agem como adultos. Isso fala muito nos corretores em geral. E essa questão que tu falou, justamente de a gente falar com a incorporadora e ter essa questão de ser mais aberto e passar para eles, por exemplo, até um pós-venda, que muitas vezes o que acontece? A gente sai do empreendimento na planta, vende um sonho para um cliente, ele adquire o imóvel, mas chega na parte de acabamento, na parte final, a incorporadora deixa a desejar, chega a dar o feedback, que eu vejo o quê? É muito corretor no mercado, que ele gosta de acariciar o vendedor para não falar a verdade, né? E em vez de chegar e dizer, olha, realmente faltam algumas unidades para vender, mas teria que melhorar alguns quesitos aqui. Acho que, de repente, um pós-venda, tu falar com o pessoal, ver o que está acontecendo, porque a gente quer que a construtora siga no mercado e tenha mais, assim, anos de sucesso. Como é que tu lidaria com essas atitudes, assim? Como é que tu poderia mostrar pra gente como é que você faz pra gente passar para os nossos clientes? Perfeito o que você colocou, porque isso também faz parte do relacionamento. O corretor que se posiciona em só trabalhar produtos, que não vai vender um gato por lebre para os clientes dele, ele também tem que ser seletivo aonde iria. Então, se de repente uma construtora com saúde financeira, tá tudo certo, mas deixou a desejar nos acabamentos ou em algo mais que você conseguiu apurar com a tua experiência ou com depoimentos de clientes, é mais do que uma obrigação de levar com muita educação no sentido de contribuir no processo daquela construtora. O problema muitos não fazem porque também falta maturidade de quem vai receber essa informação. As pessoas recebem coisas que não são legais como crítica. E muitas vezes é algo que ele vai crescer e a marca da construtora vai reverberar muito mais positivamente se ela melhorar tópicos. Porque é o que você falou, são muitos corretores envolvidos. Então, a construtora, eu tenho experiência porque eu tenho proximidade com todas as que a gente trabalha aqui, muita proximidade. E todas estão muito abertas a melhorar os seus mercados, ou seja, melhorar as suas entregas. E isso é um vínculo tão importante que a gente tem que ter, porque se ela não melhorar, ela já não faz mais sentido para mim, porque eu estou melhorando, eu quero entregar mais para o meu cliente. Sabe? Então, a gente acaba construindo algo junto, né? Agora, a forma de a gente levantar, de abordar, ela tem que ser com muita sempre e com coisas que verdadeiramente venham a colaborar para que no próximo empreendimento ela possa dar esse plus. E não, às vezes, a massa assim, de corretores reclamam de condição, coisas que prejudicaram a atuação dele. Muitas vezes ele arruma a construtora como um culpado e não está comprometido com esse processo de melhoria, em que todos ganham, porque se você puder dizer para o teu cliente, olha, levei isso para a construtora, o próximo já será diferente, obrigada pela tua sugestão ou pela tua reclamação até, isso mostra muita maturidade. É que sabe o que é? O cliente começa a falar algo que não é bom para o corretor, pede um tempinho, vai lá olhar com o cliente, vai sentir o que o cliente está sentindo, acolhe ele e leva de uma forma madura. O problema é que o corretor começa a aceitar tudo sem saber, porque às vezes ele está exagerando, né? E acaba piorando ainda mais a situação. O cliente fica com aquele rótulo, não, dessa construtora eu não quero mais. Sabe qual é o próximo do cliente não querer mais? Esse corretor, que me vendeu aquilo que aquela construtora que eu não quero mais me vendeu, entendeu? E a Fábia, a advogada, ela entra daí nesse processo? Ou muitas vezes tem que chamar o jurídico para resolver alguma situação? Ou por ter o conhecimento acaba, às vezes, facilitando a conversa? Porque às vezes tem que pegar um pouquinho mais pesado, né? Não é tanta… Mesmo com maturidade, né? Às vezes as pessoas não aceitam, enfim, ou o processo…
ele realmente não foi tão bem feito que tu precisa entrar com outras atitudes, né? E tu chega a ser advogada ou não? Tu usa o conhecimento para a empresa, mas nesse caso não. Exatamente. Eu uso todo o conhecimento para poder mostrar para as pessoas quais são as consequências que uma ação judicial geraria para resolver. Porque tem algo que as pessoas precisam entender, que justiça é diferente de judiciário. No judiciário acontece muito pouca justiça, né? Então, simplesmente a gente está terceirizando uma decisão para um juiz que vai entender que está certo quem teve um melhor nível de convencê-lo de que realmente estava certo. Então, o meu papel, sempre, desde que eu peguei o meu diploma e eu já estava com a OAB em mãos, e a minha aliança com Deus era, serei um instrumento de pacificação social. Toda vez que tiver um problema, eu vou usar pôr a mesa, vou situar as pessoas disso e vou esgotar todas as possibilidades possíveis para que elas saiam dentro de uma razoabilidade. Que às vezes não vai ficar 100% para cada uma, mas uma cedendo um pouco, a outra um pouco fica bom e evitou um desgaste financeiro e o pior que o judiciário provoca, o desgaste emocional. Que a pessoa esquece de viver dentro daquele imóvel que ela tanto sonhou, que ela juntou dinheiro para comprar, aquilo vira um pesadelo, uma tormenta na vida dela, sendo que ela está amputando uma possibilidade importante de ser feliz lá. Sabe que agora... Algo que às vezes é um detalhe, sabe, Simone? Um detalhe. Sim. Agora tu falou sobre tudo que a gente pode evitar, né, o judiciário. Nós aqui, agora, semana passada, estávamos com uma situação de um distrato, onde a cliente compradora estava desistindo da compra, e uma colega corretora me passou essa situação. E eu, de pronto, passei para Simone, passei para o Felipe, tentei correr atrás de um cliente para tentar alocar o mais rápido possível isso, para tentar transformar para o vendedor essa situação não num trauma, né? Não numa coisa... Não só trauma, mas também o dano financeiro, porque as contas apertam, a situação financeira do vendedor que está contando com aquele dinheiro muda radicalmente. E claro, para os compradores também não é muito prazeroso essa negociação, né? E há um tempo atrás tu postou um vídeo que tu estava saindo do fórum, eu não vou me esquecer, que tu citava que não existia contrato perfeito, né? Que por mais que tu tente amarrar o contrato, por mais que tu tente ser transparente na negociação, fazer a negociação mais saudável possível, ainda tem momentos que não tem o que fazer, né? E tu citou essa frase que tu falou agora, que a justiça é diferente do judiciário. Exatamente. Então, quando eu abri a Exclusivitar, que faz 2 anos agora, né? O objetivo sempre foi utilizar o conhecimento para os nossos negócios que a gente realizava ali, né? Mas a missão chama mais forte. Então, hoje eu consigo atender clientes que precisam de um contrato bem elaborado, como corretores também, que às vezes, né, estão na dúvida de algo. Então, a gente começou a, digamos assim, sair um pouco do meu mundinho para conseguir levar isso para outros também. No fórum, eu faço alguns aconselhamentos, tá? E eu também faço mediação para uma empresa arbitral aqui de Chapecó, buscando sempre a conciliação. Quando as partes entendem, né, que já estão, às vezes, com os ânimos bem alterados, entendem que não, realmente eu entendi tudo, Fábia, mas eu quero judicializar, porque eu quero tirar tudo que eu tenho direito, enfim, eu faço uma sugestão, então, que ele busque um advogado que seja muito bom em contencioso, porque eu não sou boa em contencioso. O litígio, ele nunca fez parte da minha essência, e eu não sou feliz lá nesse embate, porque tem muitas e muitas e muitas vezes, a maioria delas, que ambas as partes estão certas. E aí, como conseguir? A verdade tem 3 lados, né? A minha, a tua e a neutra. Exatamente. Então, acabou se tornando um desafio para mim, eu tive que abrir mão de algumas coisas para conseguir me dedicar mais para outras, mas é assim que eu sou feliz, é assim que eu consigo, acho que, reverberar melhor a minha essência, sabe? Então, se às vezes eu posto alguma coisa do fórum, algum auxílio, alguma assessoria, alguma situação para ajudar a acalmar os ânimos, é que eu estou interferindo lá.
Muito bem, então, falando um pouco de missão, né? Agora tu falou em missão. Resume, então, a tua missão em uma frase, para quem tá nos ouvindo. Tá, então, hoje, sem sombra de dúvida, é usar o conhecimento e a estratégia, né, de tanto tempo aí de mercado, para ajudar corretores a ter uma vida mais próspera e principalmente estruturada. Porque se tem coisa que ninguém explicou para os corretores, nem em cursinho, nem em lugar nenhum, é que a partir do momento que ele resolve atuar, que ele faz a inscrição junto ao conselho, ele é um empreendedor. Ele não é um colaborador. E aí o desafio é grande, porque é toda uma estrutura, né? Sim. Mas enfim, então é isso, usar o conhecimento e estratégia para ajudar corretores a prosperar, a serem felizes, realizados profissionalmente. Tu começou falando da tua empresa, eu achei até que tivesse mais anos, né? Novinha a tua, né? A tua minha imobiliária. E Sim. assim, só mulheres? Só mulheres, Simone. Propositalmente. Assim, inclusive só mulheres de ponta a ponta, tá? Então, assim, a nossa mídia é mulher, a nossa contadora é um escritório de mulheres, tudo de ponta a ponta. Estamos quebrando alguns paradigmas. Uhum. E a gente tem, assim, uma visão de um futuro imediato diferente. Não é nada contra os homens, né, Felipe? Me perdoe aqui. Mas realmente... Tranquilo, mas o ambiente bom é esse, só mulher. Realmente a gente quis fazer algo diferente. Porque vocês, corretores, vocês são muito mais novos do que eu. Mas se nós olharmos para trás, vocês vão perceber que a gente tem um passivo histórico muito grande. Um passivo negativo, que a sociedade acaba nos rotulando. E hoje já mudou muito. Quando eu comecei, eu tinha vergonha de chegar numa loja, que eu não podia pagar à vista, não. Eu fazia o tal do crediário, eu pagava com carnê. Aí tinha que fazer um cadastro lá, me pediam uma profissão. Eu tinha muita vergonha de dizer que eu era corretora, porque eu sabia que já ia me julgar, que já ia me rotular, talvez não iria nem me dar o crédito. Porque existe esse passivo. Então, principalmente para os mais novos, eu planto uma semente da responsabilidade e a gente já deu uma virada histórica muito importante na questão da reputação. Mas também falei hoje, é fácil chegar no topo. Você faz tudo certinho, você está focado naquele momento, você chega. Agora, se manter no topo é muito difícil. E esse é o desafio, né, que a gente ainda está ali na metade da montanha, de estar conseguindo reverberar a parte boa da corretagem, porque rotulam de uma forma como se todos os profissionais fossem ruins, como se as outras profissões também não tivessem profissional ruim, todas têm. Uhum. Só que tem os que são muito bons, e nesses é que a gente precisa se espelhar e fazer as histórias acontecerem, né? Então, há esse desafio de estar fazendo a coisa certa, trabalhando com ética, ajudando o colega, estendendo a mão, sendo transparente com os clientes, estando disponível para realmente ajudar, se dedicar para conhecer o mercado, levar informações que são certas e não para agradar, né? É um desafio muito grande para que a gente vá cada vez melhorando mais essa reputação. Não adianta reclamar do conselho de classe. Não adianta. Nós temos que fazer a boa diferença. Era a minha próxima pergunta. Se tu enxergava que num futuro próximo, não muito distante, os corretores fossem obrigatórios numa negociação de compra e venda, né? Porque hoje eu vejo que ainda somos muito subestimados, né? Ainda as pessoas subestimam muito o nosso poder de ajudar, de estar presente numa negociação de compra e venda. Mas isso tem que mudar, isso tem que ser mostrado para as pessoas cada vez mais que nós fazemos sim a diferença numa negociação. Nós, os corretores bons, né? Eu falo. Isso, aí você chegou num ponto, né, Josi? Porque precisaríamos de uma legislação nesse sentido, como é corretor de seguro, por exemplo, né? Você não consegue ir lá e contratar o seguro do teu carro online sozinha. Precisa de um corretor, obrigatoriamente. E se ele faz muita coisa ou não, ele vai ter a remuneração dele. Eu vejo que com corretores de imóveis poderia ter a mesma exigência, a mesma obrigatoriedade. A pessoa vai fazer, é obrigatório que ele esteja junto, presente lá na escritura. Porém, nós temos esse desafio. Tem muitos despreparados e seria uma oportunidade gigante dos corretores estarem ali
esperando alguém pagar qualquer troco para ele aparecer lá na escritura, sabe? Então, tudo isso tem a ver com esse passivo histórico, com o rótulo e com tudo mais. E também, e tomara que muitos milhares assistam esse podcast depois, porque nós temos uma passagem bíblica que eu vou trazer aqui, que é o do tanque de Betesda. Vocês já devem ter ouvido falar. Tinha um aleijado, aparece muito na série The Chosen, é uma das partes que eu mais gosto. É um paralítico que está há 38 anos lá. Existia uma crença de que quem entrasse na água, assim que ela começasse a verter, tipo uns chafariz assim, seria curado. Só que ele realmente não tinha movimento nenhum das pernas. E nesses 38 anos, ninguém pegou ele no colo e levou ele lá. Cada um pensava só em si, entrava, e realmente quem entrava se curava. Era uma crença muito forte nesse sentido. Um dia, Jesus chegou para ele, na frente dele, e pediu, por que você não está curado ainda e tal? Você quer ser curado? Você quer andar? Ele falou, olha, mas nunca ninguém me ajudou. Quando eu tento, entram na minha frente, porque era um número limitado de pessoas. Depois já acabava aquele efeito de cura, sabe? Nunca ninguém me ajudou, nunca isso, nunca aquilo. Gente, não foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou, você quer mudar a tua história? Você quer ser curado? Não pediu quais são as tuas dificuldades, não pediu quais foram as tuas limitações. Então, precisa, de uma vez por todas, assim, uma mudança de mentalidade e que a gente esteja disposto a querer mudar, Josi. Quando nós impormos isso, a gente vai começar a gerar uma confiança que, com o tempo, nunca se teve uma confiança convicta, né? O cliente, ele pega, qualquer corretor, porque hoje ele pensa no melhor negócio, ele não está nem pensando muito na segurança jurídica. São poucos que pensam, mas porque ainda tem muita sorte envolvida nos processos. Nos processos, eu digo, no processo de venda mesmo, porque o mercado é muito amador. Existe pouco problema diante do tamanho do amadorismo que a gente tem, sabe? Porque ainda falo que eu acho que o mercado como um todo ainda é resiliente, tem poucas pessoas maldosas. A gente está começando a ver mais golpes no imobiliário agora. Então, isso vai ter que puxar o corretor a tomar uma decisão. Eu quero ser bom, porque a partir do momento que você bater no peito e dizer, olha, você pode confiar em mim, vai ter um cliente ou outro que não vai te dar o devido valor, mas você vai se posicionar a ponto de ser uma referência. As pessoas que fizeram um negócio contigo, que foi leve, que você conseguiu fazer as coisas de acordo com o script, e mais, o melhor script do mundo não quer dizer que ele vai ser perfeito, pode dar qualquer problema a qualquer momento. Aí, nesse momento, é que você tem que estar ali, presente, para ajudar a resolver, e não dar as costas num egoísmo absoluto, correndo atrás de mais negócios, sendo que você está manchando a tua reputação ali. Então, quando tiver essa decisão, e que essa decisão acarreta muita dedicação também, né, para que você seja bom realmente naquilo que você faz, tu começa a ter um posicionamento que as pessoas te escolhem, independentemente de ser obrigatório ou não. E eu falo que esse é o suprassumo de qualquer profissão, você ser escolhido, né? Talvez já aconteceu comigo o cliente pagava aluguel num prédio e gostava muito de morar ali, só que esse apartamento que ele estava de aluguel, em algum momento, o proprietário colocou à venda. Ele poderia ter comprado direto, ele tinha direito de preferência pelo contrato de locação. O que ele fez? Veio pedir uma opinião mercadológica, se o valor que estava sendo pedido estava justo, quanto é que seria a remuneração para elaborar esse contrato, para cuidar de todo o processo até a outorga da escritura e levar para o registro. Então, poxa, quando a gente chega nesse status, a gente entende, opa, que bom. Quero que todos venham para a mesma linha, vou fazer o que eu posso e o que não posso, para quem quer ser bom, seja bom, porque aí a gente vai ter uma força de representatividade e talvez, Josi, ali na frente haja, né, um olhar dizendo, opa, agora sim, o corretor tem o seu devido valor, não vai estar por oportunismo, vai estar por competência, é importante que ele esteja participando de toda a transação. Você entende que é delicado, né? É bem delicado. A gente ainda está na fase de tentar fazer o cliente não ficar passando em todos os corretores, porque não foi um, não foi dois. Aqui está a Dani que comprova isso diariamente. Análise de crédito do mesmo cliente se repetindo durante o dia em 4, 5 corretores. Eles não veem a gente como uma fonte segura. Só pode ser, né? Porque para querer falar com todos os corretores sobre imóveis, porque o Felipe anunciou um, a Simone anunciou outro,
ou até o mesmo imóvel muitas vezes, e é muito difícil isso, né? E fora aquele caso da prostituição da profissão, né? O cliente, ele vem, fala contigo, daí ele vai lá e fala com a Mariazinha. Porque aqui ninguém vai fazer isso aqui que tá na mesa, pelo que eu conheço. Daí a Mariazinha vai chegar lá, que nem a gente falou do corretor que fica tempo sem vender, né? Daí ele vai lá, preciso pagar meu cartão de crédito, mas se a comissão é 20, eu te faço 5. Eles fazem justamente isso, né? Sim. É o fator que geralmente o cliente vai lá e vai dizer, vou fechar com ele. Mas daí na hora de fechar, ele faz aquele contrato meia boca, vamos dizer assim, e não tira uma negativa do cliente. Mas tem uma sorte imensa, né? Aí entra a tal da sorte de novo, né? E esse mesmo corretor, ele vai estar lá na porta do cartório e o cara a Simone tá comprando o apartamento do Felipe. Josi, assina aqui pra mim só pra dizer que a negociação teve um corretor, te dou ali 100 pila. E tu aceita. E pior que aceitam. Fábia, tu chegou a trabalhar com outros nichos ou sempre foi alto padrão? E tu vê diferença no consumidor na questão de fidelidade? Mais ou menos. Deixa eu contar um pouquinho, então. Quando eu coordenava esse time de corretores na imobiliária que eu trabalhava, era assim, de 15 a 17 corretores estando no time, tá? De forma direta dentro da imobiliária. Então, essa imobiliária, ela era totalmente genérica. Tanto que um slogan, aqui tem tudo. Então, não procure em outro lugar, porque aqui tem tudo. E era tudo mesmo, assim, né? Eu flutuava durante o dia, ajudando corretores a fechar o Minha Casa Minha Vida, até negócios milionários de venda de empresas, assim, grandes áreas comerciais e tal, tá? Mas isso me trouxe uma experiência muito incrível. Por quê? Tanto no Minha Casa Minha Vida, quanto no alto padrão, nós temos as suas peculiaridades de complexidade do negócio. É claro que o Minha Casa Minha Vida é mais do que cabe no bolso da pessoa. Ela quer realizar a compra do primeiro imóvel. Então, o corretor, ele é muito essencial na vida, principalmente para buscar soluções de financiamentos, né? Então, pegando um gancho aqui do que vocês falaram, né, Dani, que às vezes vai o mesmo cliente ali várias vezes fazer o simulado com corretores diferentes. O óbvio precisa ser dito. Os clientes estão indo, às vezes, pela primeira vez dando um passo para tentar comprar um imóvel. Ele fala com o corretor, fala com o outro, às vezes não é por mal. Às vezes faltou um corretor dizer, olha, eu tenho parceria com um correspondente aqui, não busca, porque vai prejudicar o trabalho desse correspondente. Toda a atenção que ele poderia estar nos dando, vai ficar entrando o teu nome várias vezes lá e vai tumultuar a rotina. Essa pessoa está cheia de coisa para fazer lá. Então, confia que a melhor modalidade, a melhor taxa de juros, a melhor situação possível, eu vou trabalhar com essa parceria do correspondente e eu vou te apresentar. Eu preciso que você espere até amanhã. Falta muito para os corretores independentemente do nicho que atua, sabe? Entregar uma perspectiva para os clientes. Eles ficam devendo uma resposta, mas o cliente não tem noção de quando ele vai dar essa resposta. E lembrem que a maioria dos clientes, em algum momento, ou já teve uma experiência mal sucedida com corretores, que ficou esperando esse corretor nunca mais deu retorno, tá? Então, ele se desespera, porque ele viu uma oportunidade naquele imóvel, que, sei lá, é um lançamento de uma construtora, enfim, e que talvez ele possa perder a oportunidade, porque o corretor não falou o básico para ele, que até amanhã ele daria retorno, ou espera 48 horas, enfim, sabe? E no alto padrão, é absolutamente a mesma coisa. Só que, como a gente não cai de paraquedas no alto padrão, não foi uma coisa que eu disse, a partir de hoje eu só vou trabalhar com alto padrão. Não. A gente precisou de uma identificação, não é com os imóveis, mas é com o público que vai ter a experiência com esses imóveis. Então, foi uma resposta muito importante para nós, porque a gente parou para fazer uma anamnese dos nossos negócios como corretoras, que éramos 4 quando a gente entrou juntas, né, para abrir o nosso negócio. Qual é o público predominante? É esse? O porquê que ele predomina? É por isso? Ok, agora vamos pensar nos imóveis, no vendedor. Somos referência para quem quer vender um imóvel de alto padrão? Não, então tá. Então, gente, nós temos uma identificação, mas assim, estamos estudando diariamente tanto o público consumidor,
quantos imóveis, sabe? Então, não existe você dizer hoje que você conhece o teu público. Por isso que é muito importante a gente definir um nicho por identificação. Quando eu falo identificação, é aquela sensação que você tem, que você se sente muito à vontade. Porque não adianta querer forçar a barra, já é difícil se identificando, né? Se você vai remar contra a maré, então quer dizer que você vai ficar refém de um nicho a vida inteira? Não. Mas é uma construção. Como uma casa, como um prédio, como qualquer coisa. E como a transição de carreira, de outras carreiras, para, sei lá, como um auxiliar de vendas para corretor. Foi uma transição de carreira, era uma carreira ser auxiliar naquele momento, né? Eu poderia ter ficado uma vida lá se eu não tivesse tomado uma decisão. Então, da mesma forma que há a transição de carreiras, eu falo que na corretagem falta essa visão para os corretores. Mas eu quero. Sim, mas tu vive o hoje primeiro. Aí você constrói uma transição na carreira, porque você vai permanecer na tua carreira, mas vai fazer uma transição de nicho. E isso acontece muito aos poucos. Vejam que eu trabalho com um alto padrão, temos uma missão e um objetivo muito ousado, aonde a gente quer chegar, mas a gente está trabalhando para isso, mas nem por isso eu deixo de atender este meu cliente do alto padrão que veio procurar um apartamento para dar de presente para a governanta dele, que está há 30 anos cuidando da família, criou os filhos. Eu quero ser essa governanta. Mas realidade acontece. É diferente. Fábia, Mas acontece, sabe? Aí a gente não vai desamparar. Claro. Eu vou fazer tudo o que eu posso. Se for um imóvel fora do meu nicho, eu não peço nem parceria. Eu vou organizar um corretor que seja especialista naquele nicho, que domine, para dizer, olha, tá aqui o meu cliente, ele precisa disso, disso, disso. Eu entrego. Eu não faço parceria em nicho que não seja igual ao meu, por exemplo. Eu trabalho com parceria de reciprocidade. Quando esse corretor que eu entreguei hoje, Minha Casa Minha Vida, para ele vender, ele tiver um alto padrão, ele vai me passar o alto padrão. Porque aí a gente sai um pouquinho também do nosso egocentro para servir as pessoas com negócios imobiliários. Então, se eu estou para servir, genuinamente falando, e eu vejo que é ali que a prosperidade acontece, porque a gente fica esperando muito a retribuição das pessoas, e esquece que tem todo um universo que retribui, só que a gente não percebe as pequenas coisas no dia a dia, né? Então, eu acho que são muitas coisas, e objetivamente te falando, é a mesma dedicação para todos os clientes, independentemente do tipo de imóvel, do tamanho do ticket que ele vai investir nesse momento. E a segurança jurídica, você vê, é o mesmo trabalho para um imóvel do Minha Casa Minha Vida como para um imóvel de mais alto padrão. Eu não posso abster da responsabilidade de emitir todas as negativas, de cuidar de tudo, porque, vejam, se eu afetar a saúde financeira de quem tem muito dinheiro, é péssimo, porque se ele tem muito, ele também investiu muito. Agora, se eu afetar a vida da pessoa que comprou Quem não tem nada. um imóvel para morar, de uma economia de uma vida, para mim o impacto é até maior, sabe? É o mesmo impacto. Então, a responsabilidade é muito grande, o carinho, o acolhimento, a situação de vida, a fase que a pessoa está vivendo, o que ela almeja para o futuro. Quantos e quantos Minha Casa Minha Vida, que os clientes foram muito abençoados e depois vêm para dar esse imóvel no negócio e poder dar um salto, sabe? É lindo de ver, né? Mas é uma corretagem de alma, assim, né? Acho que tem que, muitas vezes, desacelerar um pouquinho, olhar para dentro. É isso mesmo, né? Acho que a gente está aqui numa missão tão importante como corretores, mas talvez não seja para todo mundo. E como é ruim, né? É desafiador ficar em algo que a gente ama muito e se realiza. Você imagina estando para ganhar dinheiro só, sem ter um envolvimento emocional, um envolvimento de alma, assim, né? Eu acho que deve ser muito dolorido. E sempre há tempo da pessoa buscar o que realmente realiza ela, né? Mas tu tá num nível de consciência muito avançado do nosso aqui. Porque aqui, eu digo porque recentemente, pessoas que estavam se formando em corretagem, entraram no mercado agora, até pessoas mais velhas, enfim, independente da idade delas, elas entram no mercado com aquela coisa de egoísmo. Eu não vou dividir a minha venda com o Felipe.
Porque não vou. É minha venda, só minha. Mas, gente, Já isso... começam querendo tirar o negócio do outro. Não Isso. é nem pensando, né, em agregar. É tirar. Exatamente. Eles não pedem nem ajuda, não pedem nada. Eles podem cair com a cara no chão 20 vezes, mas não pedem. Então, entrar no mercado já com essa mentalidade, Deus queira que mudem. Porque senão o mercado vai acabar jogando eles pro lado automaticamente, né? E aqui a gente consegue ainda... eu acho que tá fluindo bem a questão da parceria, de dividir 50-50, né? Mas dar o cliente para outro corretor, quando a gente chegar nesse nível... Mercado ideal. É o mercado ideal. É muito, olha só, é muito desafiador, sabe? E quando eu comecei a falar disso, há muito tempo atrás, quando eu abri meu Instagram em 2018, e tava lá, tipo assim, só para bonito. Aí, com a vinda da pandemia, que eu pude ficar em casa, comecei a estudar e me encantar por marketing, por posicionamento. Foi ali que eu comecei a compartilhar um pouco da minha rotina e as coisas foram. Quando eu começo a rolar o feed lá para baixo, que inclusive eram outras cores, né, que a gente usava, tem coisas que eu já pensava lá atrás, que eu nem imaginava que isso estaria forte hoje. Hoje é o discurso de muitos. Porque é bonitinho, né? Sim. Mas eu já falava lá atrás, essa questão de você nichar, de você especializar, e isso tem a ver com a questão de fazer parceria, dividindo ou não honorários, tá? Tem um post, inclusive, de parceria de reciprocidade, muito lá de trás, eu até quero ver se trago para os stories hoje, lembrando dessa nossa conversa aqui. Sabe o que acontece? Quando a gente entrega algo para alguém, ou a gente define por um nicho, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Às vezes é da possibilidade de você ganhar aquela remuneração. Mas veja, ela não está ganha ainda, é todo um trabalho pela frente, né? O problema da natureza humana é justamente essa. Fomos formados, Deus é perfeito, mas isso foi intencional, de nos criarmos com uma natureza de olhar e de ter muito medo do que a gente pode perder. E não expectativa do que a gente pode ganhar. Então, veja, se eu parar toda a minha rotina para ir buscar um Minha Casa Minha Vida para atender esse cliente que é meu, do alto padrão, eu posso ganhar a venda? Eu posso ganhar a venda. Quanto seria o honorário e quantos dias de rotina eu deixei de estar atendendo o meu outro alto padrão? O problema é que a gente fica bitolado olhando o que a gente pode perder sem dar o devido valor ao que a gente pode ganhar. Esse é um desafio muito forte de quem está na dúvida. Eu quero me posicionar, realmente eu me dou melhor aqui, mas chegou aqui tal coisa que foge totalmente. E a pessoa fica naquilo. Gente, tem que ter coragem. Entrega uma vez. E não fica pensando naquilo, entrega com amor, tomara que a pessoa venda. Porque assim, você não vai querer nada. Mas, geralmente, quando você escolhe muito bem os teus parceiros de carreira, eles vão te retribuir. Ou por reciprocidade, te entregando um outro cliente à altura depois, com grandes chances de venda, ou ele vai dizer, viu, vai pedir qual é teu Pix, e vai te mandar um presente, que não é metade, mas é um símbolo gigante da verdadeira parceria. Sim, sem dúvida. E por isso que eu disse, tu tá anos-luz aqui dos nossos corretores, porque... Além daquele que quer te passar a perna, tem aquele que diz que vai fazer parceria e depois dá um perdido em ti. Tem todos os tipos de... Sim, tem todos os tipos, né? A gente bem sabe. E tu sabe que nessa questão de nicho, a Simone é a minha testemunha, que eu tentei sair do meu nicho várias vezes. Mas o meu nicho me escolheu. Porque eu estava vinculada a uma imobiliária. Aprendi muito, sou muito, muito grata. Até esses dias eu encontrei o Alisson no registro de imóveis. E falei claramente, porque eu não tenho vergonha de dizer que eu devo tudo a ele. E o meu nicho me escolheu, que foi o nicho do primeiro imóvel. E por muitas vezes eu tentei sair dele para ir vender o imóvel na planta, e vender médio padrão. Eu até vendo médio padrão, mas é muito raro. É 2, 3 no ano, por assim dizer. Mas eu não consigo... Eu gosto de vender o primeiro imóvel. Eu gosto muito de ver no olho das pessoas que elas estão saindo do aluguel e conquistando... a primeira pedra, por assim dizer, né? E eu acho que eu já desisti de sair desse nicho.
Tu tem que focar, porque tu é ótima no que tu Geralmente faz. ele que nos escolhe, é bem isso. Geralmente ele que nos escolhe. Mas é legal a reflexão, né, Josi? Porque talvez também tenha te faltado coragem de quando mudar de verdade. Porque se você muda, mas você fica olhando de onde você saiu e os clientes que estão ainda te procurando ali como referência, a gente não avança. É difícil, tudo é muito difícil. Só que a nossa vida, ela é formada por escolhas. A gente não percebe, mas a gente está escolhendo tudo o tempo todo. E eu gosto muito de ter essa consciência da escolha. Às vezes, uma escolha muito simples. Por exemplo, agora, vou terminar o podcast, eu vou ter 1000 coisas no meu celular. Eu vou ter que escolher se eu vou lá para o direct do Instagram para ver o que tem lá, para responder primeiro lá, ou para o WhatsApp. Eu não consigo estar nos dois momentos ao mesmo tempo, certo? Sim. Só que isso é uma escolha simples, que para o nosso dia a dia nem é uma escolha. Eu faço uma coisa, depois faço outra. Só que se eu encaro como uma escolha, por mais simples que ela seja, quando eu tiver uma escolha mais complexa, a minha mente já está moldada a olhar para uma escolha. Ela não entende mais que é uma escolha complexa, que é uma escolha difícil, que é uma escolha fácil, entendeu? Eu tenho que escolher, e o quanto mais rápido possível. E o mais difícil da escolha, eu falo em todas as palestras, não, escolher, é desafiador, né, tal, mas a gente ser fiel à escolha depois. Porque se eu resolvi responder direct, mas eu fico ali entre o WhatsApp direct e tal, eu não vou estar na minha produtividade, porque é uma coisa, depois é outra. Para mim, estar presente, que é a única forma da gente dar o melhor nas coisas que a gente faz, eu tenho que estar presente. Se eu estivesse aqui conversando com vocês, mas aqui já querendo olhar, eu não vou estar bem. E como é que foi a tua mudança? Como é que tu iniciou? Tu iniciou ali numa imobiliária, daí depois tu foi para gestor, ficou 8 meses sem vender, que é o caso que acontece com muitos corretores e acabam desanimando no mercado. Como é que tu saiu da parte de vendas, assim, e resolveu nichar? Como é que foi a subida da escala? Que produto tu trabalhava e depois foi aumentando até chegar no alto padrão? Que nem a gente falou, tu falou antes, né? Não é uma coisa que a gente escolhe do dia pra noite, e sim, é um público que tu acaba tendo um carisma, chegando mais próximo, pra conseguir aumentar esse padrão, né? Como é que foi isso? Como é que tu daria uma ideia pro pessoal aqui que tava vendo a gente? Tá, então, vamos lá. Quando eu comecei como corretora, eu vendi absolutamente tudo, porque toda essa minha trajetória de quase 24 anos foi dentro da mesma imobiliária, tá? Todas as experiências que eu tive, como assistente, como corretora, como gerente, sempre na mesma. Então, a saída da corretagem para a gerência foi muito automático ali naquele momento que eu contei antes, né? Que foi um convite e tal. Quando eu entrei para a gerência, eu não tinha escolha. Apesar de depois de alguns anos, com a própria formatação de equipe, treinamento, alguns rompimentos de mentalidade, sempre colocando muito forte a questão de, mesmo fazendo parte do mesmo time, que cada um buscasse aonde se identificava mais para colocar toda a sua energia ali, para ajudar os clientes, eu achava que seria bom não ter só eu de gerente, né? Ter uma divisão, por exemplo, pelo menos 3 gerências, né? Para que cada um consiga conduzir com mais maestria as daquele consumidor em específico. Porque eu sinceramente tenho a convicção de que hoje um corretor generalista que trabalha desde o Minha Casa Minha Vida até um alto padrão, ele transitar de um negócio para o outro, a estrutura negocial muda radicalmente. Antes eu respondia a Simone que era tudo muito linear, tudo muito parecido em relação ao envolvimento. A estrutura negocial é totalmente diferente, tá? Então, quando você mergulha num, mergulha no outro, pode ser que em algum momento, o que eu falei, você está em vários mares, né? Você não vai conseguir, talvez, tu vai estar dando o teu melhor, mas você poderia estar dando muito mais se você estivesse olhando só uma coisa. Eu vejo que é a mesma coisa que você está tratando o fígado, um pouco com cardiologista, um pouco com oftalmologista. Ambos não tem nada a ver com aquilo, sabem um pouco porque fizeram medicina, mas a especialidade é outra, sabe? Então, por isso da especialidade. E quando eu abri a imobiliária, que as meninas vieram fazer parte ali do time, elas, principalmente uma delas, já tinha um nicho, todas elas começaram na imobiliária comigo como gerente, tá? Aí acabou que por nível de intimidade, né, e por a gente se dar muito bem, e quando a gente encontra, sempre falo, quando a gente encontra
pessoas com um propósito, assim, muito parecido com o teu, valores e princípios, se agarre nas pessoas, faça parceria, faça sociedade, faça, porque você vai potencializar o que já é bom em você. Isso é muito bom. E foi isso que a gente, na época, resolveu fazer. Como uma das corretoras muito alto padrão, a outra já estava migrando para o alto padrão, não faria sentido, né, a gente levar todos os nichos para dentro da imobiliária. Então, a gente, desde o início, objetivou que em poucos anos seríamos a referência absoluta em imóveis prontos de alto padrão em Chapecó. E é para isso que a gente trabalha absolutamente todos os dias, abrindo mão de muitos que poderiam nos trazer mais rentabilidade, enfim. Tu vai participar eu tô de de boa aqui. Tu tá de boa. Tu vai participar de um congresso, né, agora. Conta um pouquinho para nós o que tu vai apresentar, os pilares, né? Se pode falar dos 3 pilares ou alguma coisa sobre essa tua parte teu lado de educação, né, didático. Claro. Então, no ano passado eu participei de um congresso FECO e eu acabei levando para o palco algo que nunca nenhum palestrante do imobiliário levou, que eram pilares, né? Alguns pilares falando, inclusive, desse empreendedorismo, né? E a questão de mentalidade para os corretores. Porque a minha fala de abertura é a seguinte, já vou falar um pouquinho do nacional ali, né? E o desafio que vai ser. Os meus conteúdos, esse conhecimento jurídico, de contrato, formas de isenção de imposto de renda, tantas outras coisas, se você se apertar em uma consulta comigo, a gente resolve e você segue a tua vida, faz o teu negócio, tá tudo certo. Isso é fácil de resolver. O que não é fácil de resolver, e não é uma ligação, uma consulta, é a organização da tua rotina. Né? Você realmente se ver como um empresário, organizar a tua rotina como corretor, como um autogestor de tempo, de tudo que você tem que organizar para ter produtividade. Então, é isso que eu levei para essa palestra aqui. E aí, eu tive a grata honra de ser convidada a levar a mesma palestra, porque tinha muitas pessoas do Brasil afora assistindo essa palestra aqui, pro Sim Nacional. E aí, eu falei, bom, eu sempre, até comentei ontem com a Josi, eu gosto de levar sempre coisas inéditas, porque tem quem estava aqui que estará lá. Como é que vai ver a mesma palestra? Eu acho meio que um desrespeito, as pessoas estão investindo, né, na carreira. E aí, eu vou levar, então, os 3 pilares que são os responsáveis por alavancar uma carreira próspera, uma carreira estruturada, uma carreira de sucesso para os corretores, mas eu já mexi tanto nela, assim, que quem viu aqui não vai ver a mesma lá, vai ver algo muito num plus incrível, e eu já estou com a provocação de que esse assunto, saindo do nacional, talvez vá ser já um motivo de começar a escrever um livro sobre, sabe? E isso é muito legal, porque eu estar com vocês aqui hoje também vai me abrindo mais leques, né? Cada coisinha que vocês me perguntam é algo que eu entendo que não é só de vocês, com certeza é de mais outros profissionais, e tudo isso vai me possibilitando pensar muito além da minha caixinha aqui, né? Eu vou dizer que fazia horas que eu não... Deixa eu puxar um pouquinho o saco, tá? Porque fazia horas que eu não me envolvia, assim, numa conversa, ou pelo menos... Na verdade, eu fui mais ouvinte, né? Mas de uma pessoa com tanto conteúdo. E eu tô muito feliz de ter ficado essa manhã aqui contigo. E uma certa... me motivou. Eu acho que a gente fica ouvindo muita coisa, né? O Instagram, ele nos entrega muita coisa. Mas às vezes é tudo tão do mesmo, né? E como a Josi falou no início, né? Com tanta consistência, assim, a gente entende que tu tem tanta coisa. Eu tô louca pra ler o livro, né? Que tá com a Dani aí. A Dani, leia de uma vez, por favor, passe adiante. Né? E se tiver oportunidade de tu vires pra cá, né? Pra gente te conhecer, quem sabe, né, Dani? Eu tava aqui olhando o Instagram já. Vai ser um prazer. Porque realmente, assim, as tuas palavras, talvez ainda tu não estejas, tu já tem bastante seguidor, mas tu ainda não estejas no auge, mas é porque a pessoa não parou para te ouvir. Então, eu tô muito feliz. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Obrigada, nossa, eu tô muito feliz de estar aqui. Assim,
A partir do momento que você tem um ambiente lindo, que eu estou vendo aqui, né? A vontade é de estar aí, quem sabe, né? Alguma vez que eu vá, a gente grava e depois lança, né? O simples fato de estar trazendo pessoas que vocês possam compartilhar, vocês estão tirando o tempo da agenda de vocês. Então, é muito certo e líquido que há uma missão e há um propósito, né? E quando a gente sente isso no coração, a gente não pode deixar morrer, não dá para deixar apagar. A gente tem que silenciar os nossos ouvidos para tanta crítica, para tanta coisa, porque se eu fosse dar ouvidos a tudo que me falavam, porque, Fábia, mas o que tu está trazendo é meio Alice no País das Maravilhas, que mundo tu vive, era o que eu mais ouvia. Mas era um mundo, hoje eu entendo, de rompimento. É um mundo de propósito, né? Nós temos dons, nós temos talentos, nós temos habilidades. Como é que eu vou baixar a cabeça e ficar sapateando em meio aos meus atendimentos, né? Eu peço a Deus, assim, que multiplique o meu tempo. E é impressionante, quando eu comecei a olhar a isso, o meu dia tem mais que 24 horas, porque as pessoas me pedem, como é que você faz tanta coisa? Gente, eu não sei. Mas, só que tem dias que eu tô já cansada, mas eu tô determinada, eu não vou dormir antes de eu terminar isso. Porque alguém precisa ouvir, eu preciso entregar. Então, são coisas que a gente vai determinando para a vida da gente, e que eu vejo que, na verdade, em algum lugar já estava escrito, só que a gente não para ler. Não para ler, né? Qual a história que tem para a nossa vida? A gente entra no automático, achando que qualquer coisa serve, né? Eu ouvi muito, nossa, Fábio, além disso, né? Que mundo você vive? Não, você não esquece isso, você não vai conseguir. Então, assim, se eu não silenciasse e não acreditasse em algo muito maior, com certeza eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui conversando com vocês. Talvez tivesse mudado até de profissão, sabe? A gente tem que ficar muito convicta no que a gente acredita, no que toca o nosso coração, não ter receio de compartilhar. Cada pessoa é única, cada pessoa é singular. Olha, eu fiquei sabendo ontem, isso eu não sabia, tá? A gente sabe que a íris é irreplicável, né? Tem 28 bilhões de pessoas no mundo, ninguém tem a mesma íris, ninguém tem a mesma impressão digital que ninguém. E ontem eu fiquei sabendo que ninguém tem o mesmo ritmo cardíaco, gente. No mundo, no planeta. Cara, então assim, isso torna cada um tão único, que só a gente sabe onde a gente quer chegar, né? Só a gente sabe as feridas que a gente tem que cicatrizar, mas olhando para frente, olhando para o legado, olhando para o que a gente vai conseguir deixar. E a gente não está por acaso no mercado imobiliário, então é aqui o nosso propósito, a nossa missão, fecha os olhos para as outras coisas e vamos ser o melhor possível aqui, que é onde Deus nos colocou. Eu, como sou tua seguidora um pouquinho mais, eu acompanhei que esse ano tu tá se dedicando mais aos estudos bíblicos, né, também. Muito, sim. Em que momento tu sentiu a necessidade desse apego a Deus mais forte, por assim dizer? Não sei o quanto tu era religiosa antes, ou quando isso mudou, se teve uma virada de chave ou não. E tenho certeza que isso deve ter te trazido, deve estar te trazendo ainda mais conhecimento, né? Conhecimento de si própria, de pessoa em si, né? Então, Josi, tudo é por conta de um vazio existencial, né? Então, veja, eu já tinha a casa que eu sempre sonhei, o carro que eu sempre tinha sonhado, a família que eu tinha sonhado, o escritório que eu tinha sonhado, tudo. E um vazio. Aí a gente começa a se dar conta que tudo isso é prosperidade. Só que dentro de nós existe algo que tem que estar muito aceso, que é uma chama, né? E eu tive que, além dos livros de autodesenvolvimento e autoconhecimento e imersões, que desde 2006 já faz uma jornada, eu investi muito pesado sempre nisso, porque era a forma de eu ajudar o time que eu coordenava. Sabe aquela história de um ficar meses sem vender, o outro vender com muita facilidade? Eu comecei a perceber, cara, eles tinham as mesmas oportunidades, eu estava ali pegando na mão de todo mundo com a mesmo empenho, mesma dedicação. O que mudava? Era a mentalidade. Então, eu fiz imersões com Tony Robbins, eu fiz imersões com o Dr. Laí Ribeiro, realmente, eu fiz muita coisa, mas eu fiz muita coisa e não foi por acaso que eu comecei a me apegar nisso, porque
por trás de todas essas biografias, estrutura de imersões, estava Deus. Só que eu comecei a sentir falta mesmo assim, porque era tudo muito momentâneo, né? A gente consegue uma motivação por algo que tu leu, por algo que tu viu, e isso é insustentável. Aí eu comecei a sentar, eu determinei que eu sentaria em mesas diferentes que iriam me levar a um outro nível de consciência. Isso de 2024 para 2025. Eu falei, se eu tiver que abrir mão de tudo para estar nessas mesas, que me faça estar. E foi, gente, assim, ó, é incrível como acontece. Eu determinei, e pessoas muito aleatórias, totalmente fora do contexto profissional, começaram a surgir na minha vida e me trazer um cenário totalmente diferente do que é o propósito de vida, do que é a missão de vida. Eu precisava entender o que Deus queria de mim, como é que eu poderia fazer para servir melhor, para ser uma pessoa melhor. É inesgotável, eu não tenho essa conclusão, mas eu comecei a ler a Bíblia com muito afinco. E hoje eu entendo e quero levar isso para as pessoas, que eu estava num caminho certo, buscando sempre, né, coisas boas para mudança de mentalidade, mas o maior líder de todos os líderes foi Jesus. Então, eu estava aprendendo com pessoas que aprenderam com ele. E cada uma, dentro da sua história, talvez fizesse um desdobramento um pouco diferente. Aí eu fui na fonte. E nessa fonte eu comecei a ter as minhas revelações, pelo Espírito Santo, de coisas que vão muito além do que eu já tinha lido. Talvez eu era imatura, não entendi muito bem o que eles queriam colocar, mas agora eu me sinto em casa, digamos assim. E quem não se sente muito melhor em casa, né? Então é isso, assim, foi uma virada por necessidade, não é da noite para o dia, a gente tem que estar determinado a abrir mão de muita coisa e a se aproximar de pessoas que vão ajudar nessa jornada, né? Para que a gente se sinta nutrido, para que a gente não tenha uma motivação barata de todo dia, a gente tenha essa plena consciência que a gente é um ser muito único. O Augusto Cury fala muito disso, né? E se vocês não têm ele como uma referência bibliográfica, tenham, porque ele foi o maior ateu de todos os tempos. E, de repente, ele sim, né, como psiquiatra mais lido do mundo, sempre muito estudioso, foi estudar toda a parte bíblica de Jesus e muito além disso, e hoje ele é um crente, assim, absoluto e traz ensinamentos incríveis, e eu acho que é muito inspirador, porque realmente eu vejo que absolutamente não tem outro caminho a não ser o de fé. Então tá, infelizmente estamos no fim, eu acho que teria muito papo realmente para toda manhã, né, para todo dia, na verdade, porque amanhã, né, já são quase 11 horas, e agradeço, né, de coração, já fiz as minhas ponderações, fiquei muito feliz com o nosso bate-papo, espero que o pessoal goste, né, e acompanhe o @FábiaBalena, né, assim como acompanhe o nosso podcast, que vai ter sempre novidade aí, a gente vai estar se puxando para cada vez trazer, além do time de peso aí, pessoas interessantes que possam agradar o nosso canal. Fábia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e quem sabe a gente se encontra pessoalmente em breve. Vou torcer. Vem pra cá, vem pra cá. Tá bom. Josi, Dani, Simone, Felipe, muito obrigada, tá? Deus abençoe a jornada de vocês. Amém. Obrigado. Beijo. Eu também. Beijo. É.